Vamos cozinhar um bolo de cenoura hoje? Hum. Eu já comecei o bolo, mas eu vou falar os ingredientes aqui que eu tô usando, que eu vou ensinar você a fazer um bolo hoje. Eu não sei fazer, você não sabe fazer, mas a gente vai aprender junto e é isso aí. Eu já comecei a fazer a primeira parte, que era bater o negócio aqui. Enfim, anyway. A gente precisa de 2 xícaras de açúcar. Eu tô olhando na minha colinha aqui, porque eu nunca fiz isso aqui, eu tenho medo de errar. 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo, 2 ovos, 1 xícara de óleo, 2 cenouras bem grandes raladas. Eu ralei até um pouco mais de cenoura, inclusive, por desencargo de consciência, porque eu não sei. Royal, de preferência que esteja na validade, que a validade dela fechou bem hoje. Mas tá tudo bem, tá dentro da validade, é isso aí, fechou, valeu. É hoje a validade. E é isso. Daí você pega os utensílios, pega as coisas, separa aqui. Aqui, nessa pequena massa que eu já fiz, eu comecei misturando os 2 ovos, a xícara de óleo e as 2 xícaras de açúcar para fazer essa massinha aqui, ó, bem misturadinha. E o que eu queria falar hoje, o que eu queria desabafar, enfim, é que eu tava jantando com a minha amiga e a gente começou a conversar sobre as coisas que existem dentro da nossa cabeça, sabe? Sobre as discussões que a gente tem da nossa cabeça, e aquele famoso clichê de que tem um diabinho e tem um anjinho, e a gente tá sempre nesse turbilhão de pensamentos, de ansiedade e tudo. E ansiedade não é uma coisa que me pega. Ansiedade é uma coisa não tão próxima de mim assim, mas eu sei que eu guardo muita coisa pra mim, porque eu geralmente tenho discussões muito tempo depois. Eu, tipo, saio andar e vou discutindo eu comigo mesmo. É basicamente a minha terapia. Só que ao longo do dia, a gente sempre tem aqueles pensamentos de acontecer uma situação, aconteceu tal coisa, e aí a gente vem, vai e volta e cacete a quatro, e aqueles pensamentos sempre estão lá. E as pessoas banalizam de que a experiência é individual, sabe? Mas no fim não é. A gente quebra a quarta barreira e tá todo mundo vivendo a mesma coisa. Tá todo mundo com aquela ansiedade, tá todo mundo com o pensamento, tá todo mundo com o negócio assim. E é muito banalizado de que cada um funciona de um jeito e todo mundo funciona de um jeito diferente. Ninguém é igual. Mas assim, todo mundo tá ouvindo uma voz dentro da sua cabeça, eu acho. Por favor, terapeutas, agora eles vão me dar um tiro. Mas assim, é a nossa própria voz. Eu não tô falando que a gente, né, nossa, pensamento, ansiedade, coisa assim. Eu tô falando de coisas normais. Não tô falando de situações piores. E digo por mim, por experiência minha. Minha autoexperiência, que também são experiências que devem acontecer com outras pessoas, porque nenhuma experiência é tão individual assim. Eu discordo um pouco dessa frase, mas nesse contexto em geral de mente, da gente estar dentro da gente e quebrar essa quarta parede no geral, eu concordo muito, sabe? De que essa experiência é uma experiência que todo mundo tem aquela voz dentro da sua cabeça. E o ponto da nossa história é que a gente rodava várias coisas e a gente se sentia mal com coisas às vezes que aconteciam e a gente ficava tipo, puta, eu sou muito burro, né? De ter respondido isso ou ter falado aquilo. E não, acontece, entendeu? Mas, this point is this. A gente tem uma quarta barreira e eu vejo muito poucas pessoas quebrando essa quarta barreira de tipo assim. Mas um ótimo exemplo disso é Fleabag. Eu nunca vi uma série tão boa. Mas enfim, deixa eu misturar os outros ingredientes e eu já falo. Peguei a cenoura aqui, corte. E Fleabag tem muito isso. É por isso que eu acho Fleabag uma série tão genial. Ela é humana, ela é carnal, ela é tudo, sabe? Ela é esse mix de humanidade que a gente não se dá, porque a gente vive tanto dentro da nossa cabeça, dentro da nossa bolha, que falta quebrar a quarta parede com as outras pessoas. Porque essa não é uma experiência individual de você estar dentro da sua cabeça. Todo mundo tá, todo mundo tá. Uma situação, uma coisa, um dizer, aquilo te afeta, entra dentro de você. E é todo esse sentimento, toda essa vulnerabilidade que a gente tem consigo mesmo, que essas vozes sabem, que essa nossa cabeça sabe, que as outras pessoas não sabem, que deveria ser um ponto a ser mais bem discutido, mais bem interpretado. Eu botei a cenoura e ele ficou assim, bem misturadinho. Eu só tô dando uma boa misturada, né? Eu ralei bem a cenoura no menor tamanho possível, porque, né, pra ela se misturar bem com a massa e soltar o sabor.
E Fleabag traz muito isso, é uma humanidade crua que a gente não tem. E esse negócio da quarta parede é uma coisa que a Fleabag interpreta tão bem, mas tão bem, que é uma coisa que eu me vejo na Fleabag. Tipo, tem cenas que ela para, tipo, a situação tá acontecendo, a pessoa tá fazendo um negócio, ela para e olha e fala com o público, e fala com você. Você vê a humanidade acontecendo ali, dos pensamentos intrusivos das coisas, sabe? De tudo se interligando dentro da cabeça dela e você consegue entrar dentro da cabeça dela, que é exatamente a nossa cabeça, é esse caos. E comumente a gente não quebra essa quarta parede, porque eu acho que as pessoas deixaram de se humanizar tanto, sabe? É uma crítica minha, sendo um jovem de 20 anos, que assim, vou ser bem sincero, viveu poucas experiências na vida, porque eu não sentia que as pessoas eram humanas o suficiente. Eu sentia que a minha humanidade ela era tripudiada, sabe? A minha humanidade, a minha vulnerabilidade, o meu ser como pessoa foi muito tripudiado e foi jogado para baixo. Porque quando eu fui, as pessoas me lascaram. E quando eu percebi isso, eu joguei isso para dentro de mim. E eu sinto que todas as pessoas fazem isso. E é por isso que tantas pessoas vivem dentro das cabeças delas e começam a se perder, sabe? Porque é terrível você viver só dentro da sua cabeça. É terrível. É terrível. Do mesmo jeito que a nossa cabeça consegue resolver todos os problemas, consegue ajudar, consegue fazer todas as coisas, a nossa cabeça consegue nos matar aos poucos. Entendeu? E a gente é enganado por ela. De que tem razão, de que isso é verdade, de que a ansiedade é aquele ponto, é aquela coisa. Mas não é. Não é. Não é. Você não é isso que a sua cabeça fala. Você não faz isso que a sua cabeça fala, entendeu? Não é tudo isso. Talvez seja só a ponta de um iceberg, mas quem tem que dizer é você. Mas para você dizer isso, você ainda tem que estar dentro da sua cabeça. E esse é o ponto da quarta parede. Se a gente conseguisse se reconhecer melhor nas outras pessoas, se eu tivesse o pingo de humanidade que eu queria nas outras pessoas, eu ia ter me sentido melhor. Eu não ia ter escondido ela. Eu não teria deixado de quebrar essa quarta parede entre mim, minha cabeça e todo o convívio social. Eu não teria deixado isso de lado, porque é terrível. É terrível você deixar de viver a sua vida e ter que vestir uma armadura de confiança, porque você não sabe lidar com as coisas e você tem que fingir que sabe até aprender. Então, essa é uma vulnerabilidade. Tá falando isso? Terrível, as vozes dentro da minha cabeça, assim, e assim, é um ponto. É o ponto, entendeu? E eu me surpreendi tanto com Fleabag, eu chorei assistindo essa série, eu não choro. Porque ela é humana, ela é humana. Ela fez tanta coisa na vida dela que ela teve que vestir aquela armadura de ser uma pessoa diferente. Então ela quebra a quarta parede dentro da cabeça dela, falando com um público que não existe, mas que existe, mas que ela não tem esse contato, que é exatamente o que acontece com a gente. Eu posso quebrar a quarta parede aqui, mas eu tô sozinho. Essa discussão é comigo. Essa discussão é com meus eus. E ter vários eus é o que forma você. Só que nem todos esses eus tiveram a oportunidade que você tem hoje. Nem todos esses eus. E muitos deles formaram o que você é hoje, o que te faz ter essa casca, essa máscara, essa coisa. E muitos desses eus não fazem nem mais sentido. Mas eles ainda te formaram o que você é. E não é pra você achar ruim e querer tirar eles da sua vida, porque eles te formaram, o que vai te levar até hoje, da gente estar dentro desta quarta parede, preso dentro da nossa cabeça. Mas eles não são ruins, eles te formaram e você tem essa consciência de que todos eles são importantes, de que todos eles fizeram um negócio e eles estão aqui. E é isso. E eles formaram você pra estar aqui. E você finalmente chega aqui e entende que você tá preso dentro da sua cabeça. De que, como a Taylor diz em This Is Me Trying, esse sou eu tentando, eu tenho gaiolas na minha mente. Porra! Sabe? Isso! Sabe? This Is Me Trying é uma definição perfeita, assim, de que você acha que é um negócio sobre outra pessoa, mas no fim é sobre você. Entendeu? Ninguém tem mais poder do que você e você mesmo. Mesmo que existam todos esses dentro de você, dentro da sua cabeça, essas várias outras versões, essas várias opiniões, essas vozes e tudo.
São todas você. E o ponto é que você precisa tirar a conclusão disso e quebrar a quarta parede. Porque é terrível viver dentro da sua própria cabeça. Como eu disse, eu deixei a minha humanidade, parte da minha humanidade de lado, da minha gentileza, de algumas qualidades e alguns defeitos meus socialmente por causa disso. Porque as pessoas viviam dentro das suas próprias cabeças, ou às vezes as pessoas vestiam armaduras e personagens sobre fazer coisas, sobre fazer bullying, sobre ser outras pessoas, sobre interpretar uma coisa que elas não eram, que não era humano, não era compatível com aquilo. Eu vejo muitas pessoas que passaram na minha vida ao longo que agora são outras pessoas, que abandonaram o meu convívio e já não são mais as mesmas. Porque elas abandonaram isso. Elas entenderam um negócio na cabeça delas. No fundo, tinha uma voz te limpando. Você é o Jefferson. Você é o Jefferson. Você é esse cara aqui. Você é o cara que falou quando tinha 7 anos de idade que o seu maior sonho, o seu maior desejo e a coisa que você mais ficaria feliz no mundo era que você pudesse tirar um pouco de sorriso de todas as pessoas. Só que quando você foi levando lapada, quando você foi perdendo a humanidade, isso aí se quebrou. Entendeu? E é aqui que fica o ponto. Aonde foi que você se perdeu? Voltando para receita, eu vou colocar 2 xícaras de trigo. E eu vou peneirar eles. Isso vai demorar um pouco, então eu vou dar um pequeno corte aqui. Continuando agora que eu trituro. Trituro? Agora que eu peneiro o trigo, pra massa ficar mais lisinha, recomendação também, diquinha. Você pode botar o trigo, mas você pode fazer ele assim, porque é muito mais fácil de não empelotar, de a massa ficar bem mais lisinha, sabe? Sem você ter que ficar fazendo muito esforço, sabe? E esse questionamento, no geral, veio que eu comecei a trabalhar num lugar novo. Fun fact. E esse lugar novo, eu conheci muitas pessoas, levemente um pouco mais velhas que eu, e pessoas que têm bastante resoluções muito interessantes de vida. E coisas que, por exemplo, essas pessoas falavam, no geral, assim, e eu não comentei sobre isso porque isso é um ponto muito pessoal, sabe? E às vezes me incomodava, porque eu era uma pessoa muito mal resolvida com isso. E parte dessa má resolução vem grandemente. Eu tô peneirando o trigo, tá? Pelo amor de Deus. Grande parte dessa má resolução vem de eu ter me escondido muito na minha vida das coisas, sabe? E ser muito mal resolvido com questões que eu me orgulho de ser, de ter, de saber, no geral. E que eu me senti muito mal por me sentir envergonhado com isso. E eu fui perceber a, a causa, o fator, o elemento que provinha. E eu percebi que era de eu ter perdido a minha humanidade, não vou dizer perder a minha humanidade, porque eu continuo sendo uma pessoa muito humana, com muitos sentimentos, mas eu tenho me aberto mais a sentir mais sentimentos. Eu tenho me aberto mais a ser uma pessoa que passa mais perto disso. E eu comecei a perceber que as pessoas falavam coisas pra mim, nesse ponto, e que eram coisas que me pegavam muito, porque eram coisas. Nossa, eu falei muito coisas do cacoete infinito aqui. É porque eu tô prestando atenção na massa. É só por isso. As pessoas disseram pra mim elementos, coisas, no geral, às vezes uma brincadeira ou outra, e tá tudo bem. Não é questão da pessoa, é questão de eu ter sentido isso como uma crítica, mas na realidade não foi uma crítica. Mas pra mim é uma crítica porque pegou num lugar que tá errado, sabe? Pegou num lugar que não é naturalmente para estar lá, entendeu?
Pegou num lugar de que eu, por exemplo, me escondo atrás de cacoetes, de coisas que eu falo, que eu digo, é, e que as pessoas citam assim, como se fosse parte da minha personalidade, fosse um item importante, mas eu não sinto que é um item importante. E eu tô tão acostumado com essa minha realidade dentro de mim mesmo, que interagir e ver as pessoas falando sobre isso e comentando me fez perceber que esse é realmente uma das minhas armaduras, uma das coisas que eu escondo, que eu estou ali, entendeu? E não que necessariamente isso seja uma coisa ruim, mas é que me abriu os olhos para perceber que eu nunca quebrei essa quarta parede. Eu estava dentro da minha cabeça esse tempo todo. E nesse lugar eu comecei a perceber a humanidade das pessoas, em como a fragilidade e falar sobre temas, sobre coisas, não era uma coisa difícil. Não era uma coisa difícil. Porque você se fechar torna com que a sua vida torne-se muito mais difícil. Torne-se muito mais difícil você falar sobre coisas. Torna-se muito mais difícil você ser um livro aberto. E você não precisa ser um livro aberto. Nem todo mundo gosta de falar, nem todo mundo gosta de fazer as coisas. Eu adoro ser um Monsieur. Mas o Jefferson é outra pessoa, entendeu? O Monsieur é essa pessoa faladora, essa pessoa falativa, que é essa pessoa pauradora. Eu não sei nem se eu tô usando o meu verbo certo. Uma pessoa loquaz e pauradora, que gosta de falar pra cacete, mas que também é uma pessoa loquaz, entendeu? E o Jefferson, ele é um pouco mais desleixado, entendeu? Eu não ligo tanto pra essas coisas. Mas eu também adoro ser um Monsieur, eles são duas partes de mim totalmente diferentes. E isso é incrível! E é incrível perceber isso, entendeu? É maravilhoso perceber isso. Só que perceber isso só dentro da sua cabeça e não conseguir botar pra fora é terrível. Ao mesmo tempo que é incrível, é terrível, entendeu? Só que você já perceber isso já é um ponto muito grande pra você sair de dentro e quebrar a quarta parede e ver a vulnerabilidade das pessoas. E que as pessoas têm que entender é que ser vulnerável não é uma coisa ruim. Ser vulnerável é só ser humano. E a gente cada vez perde a humanidade. Eu vejo isso com os amores, com as pessoas sendo frias, com as pessoas procurando uma coisa momentânea. E eu não critico você procurar uma coisa momentânea, nem tudo precisa ser duradouro. As coisas podem ser casuais. Como eu vi um vídeo da Carol Zaguete, sobre relacionamentos casuais. E tipo assim, nem tudo precisa ser um relacionamento duradouro, nem tudo precisa ser algo mágico, perfeito, maravilhoso. Só que esse é uma pauta de outro dia. Mas o ponto que a gente está falando é que a gente se fecha muito. E essa falta de humanidade faz com que a gente não consiga falar as coisas. Faz com que a gente não consiga interagir sem se punir dentro da nossa cabeça. Sem ter aquele martelo do juiz batendo e batendo e batendo, sendo que tá tudo bem. Tá tudo bem ser você, tá tudo bem falar uma coisa errada, tá tudo bem sair fora do prumo. Tá tudo bem quebrar a quarta parede e ser vulnerável com uma pessoa. E não importa se você conhece ela ou não. Tá tudo bem, você não precisa ter intimidade com a pessoa. A quarta parede, ela não é uma barreira física, ela é uma barreira mental. Cabe a você ou não fazer com que ela se torne física. Porque a única parte física vai ser você. Se você quiser com que ela se torne física, você vai ser que nem eu. Você vai criar um escudo, uma armadura, e você vai criar algo que as pessoas queiram, que você queira que as pessoas vejam. E pronto. Você vai criar uma história e você pode ser possivelmente um mentiroso. Você está mentindo sobre a sua vida de forma banal. Ou você está vivendo uma vida que não é a sua porque você simplesmente não consegue sair de dentro de você. Isso é uma tortura terrível, porque você ser outra pessoa enquanto você está preso dentro de você, você está dentro de uma jaula dentro da sua cabeça, você está preso por fora, mesmo tendo a liberdade do mundo inteiro. E até caiu a toalha aqui. Que é isso, sabe? E a nossa massa, ó, lisinha. Ela não tá tão lisinha por causa das cenouras, né? Óbvio. Mas enfim. Seguindo. Agora,
a gente vai colocar o leite. E assim, o leite é um caso complicadíssimo. De que? Rich point. A massa precisa ficar homogênea, mas não precisa ficar líquida. Ela tem que sair da sua colher com uma leveza e escorrer assim. Entendeu? Se ela estiver muito líquida, tá errado. Por exemplo, a minha massa, ela tá num ponto médio. Entendeu? Ela ficou bem suave, assim, do jeito que ela tá. Ela tá bem macia. Eu vou colocar o leite somente para complementar. Entendeu? E aqui é assim que a gente continua, entendeu? Por exemplo, eu tô fazendo esse bolo pra esse pessoal mesmo, que viraram meus amigos, sabe? E assim, eu considero eles pra caralho. Tipo assim, eu não sei se existe a mesma consideração, mas a gente entra no mesmo âmbito da vulnerabilidade. Eu considero eles, sabe? Eles são pessoas legais, eles agregaram na minha vida, querendo ou não, com coisas que eles falaram sem querer. E isso me abriu um horizonte, sabe? De que eu preciso viver mais. A minha vida é a única que eu tenho pra viver. E eu tô me escondendo atrás disso. Eu preciso quebrar a quarta parede, eu preciso fazer coisas, eu preciso explorar o mundo, eu preciso me explorar. Eu preciso me entender. Eu não posso ficar preso numa sequência, num loop que não vai pra lugar nenhum. Ninguém vai pra lugar nenhum assim. Você vai ter uma vida de merda fazendo isso. Entendeu? Eu sei disso porque eu tive que abdicar de muitas coisas da minha vida por outras pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa muito humana. E percebendo agora, eu não deveria ter abdicado de muitas delas. Eu deveria ter conciliado tudo. E pouco importa o resultado final. Mas o resultado que eu tenho hoje é insatisfeito pra mim. Então eu não quero viver nessa mesma míngua, nessa mesma coisa que eu já vivi, entendeu? Eu preciso de outra realidade. E uma pessoa que fala muito sobre isso é a Lilian Melchert. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o livro dela e eu quero falar muito mais ainda, porque eu amo esse livro. O livro dela é genial. São cartas para os sentimentos. Eu quero falar em um outro momento. Só que a Lilian, ela fala muito sobre isso, muito sobre você viver uma vida que você merece, de você sair de você mesmo, de você compreender e seguir. É isso. Quebrar a quarta parede. E a genialidade que a Fleabag usa isso, que ela mostra a humanidade, que ela faz tudo isso, é perfeita. Sabe? A Fleabag, ela é humana, humana, humana. E a gente perdeu a humanidade pra nada, pra nada, pra nada. A gente tá deixando guerras acontecerem, a gente tá deixando pessoas terríveis estarem nos poderes, a gente tá deixando muita coisa acontecer por causa da falta de humanidade. E eu não digo que você precisa se importar com todo mundo, porque a prioridade é você. Você precisa se amar e você precisa resolver as coisas dentro de você pra você poder ajudar os outros. Só que você. E é por isso que você não pode viver só em você, porque você precisa ver as coisas em volta. E tá gostoso, peraí. E ver as outras pessoas é um incentivo. Mas é aqui que tem uma linha tênue boa de se dizer. De que você se amar não é você viver dentro de você. É você se conhecer. É você gostar das coisas que existem em você. Não é você viver preso dentro da sua própria jaula, da jaula do seu corpo, da jaula da sua mente, da jaula da sua alma. É você se conhecer, se amar e poder mostrar toda a sua pluralidade e a sua singularidade, principalmente, para as outras pessoas. E ainda assim, ser único. E ainda assim, ter opiniões. E ainda assim, ser você. Porque ser único talvez não seja o suficiente para as outras pessoas. Mas ser você tem que ser o suficiente para você. E ponto. E é isso. E a linha tênue tá aí. Porque amor próprio não é viver dentro de você. Não é o narcisismo. Não é essa coisa de viver dentro de você. É você se conhecer, se amar,
se respeitar, ser você e ainda assim poder ser vulnerável, estar com as outras pessoas, conviver socialmente, viver uma vida, tudo que engloba isso. Então é isso. Esse é um desabafo que eu queria fazer e eu falei muito sobre muitas experiências minhas, assim, não muitos detalhes, mas enquanto a gente fez esse bolo, eu falei sobre muitas experiências minhas e eu gosto disso. Ó, a nossa massa está quase no ponto, ó. Obviamente, ela tem cenoura, ela não vai cair lisinha, mas assim, dá pra deixar ela um tiquinho só no ponto. Já tá homogênea, ela está lisinha, ela está assim, ó, perfeita. Por incrível que pareça, a primeira vez que a gente fez aqui juntos, ó, você tá fazendo aí em casa também? Ah, eu sabia disso. Maluquei aqui. Enfim, é, é isso, sabe? E o ponto dessa história é que eu escolhi fazer um bolo, escolhi fazer tudo isso porque a gente olha para um bolo e ele é meio metafórico. Porque a gente bota tantos ingredientes, a gente bota tanta pluralidade dentro do bolo, mas ele é tão único, como a gente também é. A gente botou tantos ingredientes aqui dentro. Cenoura, que é uma coisa principal. E é uma coisa que tem em todos os lugares. Mas ainda assim, esse bolo aqui, é único. E é exatamente igual você. Um monte de coisa te forma. Um monte de coisa tá aqui. Um monte de coisa afeta. Um monte de coisa te afeta. Mas isso aqui é único. E não tem outra oportunidade para isso ser único. A não ser a sua. A não ser a sua. Então, não querendo dizer nada, mas cadê a sua pessoa? Cadê a sua unicidade? Eu tô buscando a minha. E não tô falando isso como um coach, tá? Já deixo bem claro aqui. Eu tô falando isso como coisas que eu tô procurando pra minha vida, um conselho, uma filosofia, um negócio meu aqui, sabe? E que agora, basicamente, são 1h35 da manhã. Eu podia estar a mimir, sabe? Mas esse sou eu. E é isso. Ou eu ia dar tchau. Não vou, não. Bota a tampa de Royal. Nossa, eu falei o nome da marca, né? Tampa. Enche essa tampa para uma forma grande de bolo. Uma forma grande. E é isso aí. Finaliza o bolo, unta a forma, bota dentro e bota pra assar. 1 horinha padrão. Mas você vai conferindo antes. Quando ele crescer, você pode abrir. Depois que ele. Quando ele crescer e estiver sustentado, você pode abrir o forno e testar. De resto é isso aí. E eu volto com o resultado final. Um beijo pra mim, pra você, pra quem quiser. E a gente se vê no próximo episódio.